Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula, a gente vai fazer um exemplo aqui do tipo de item User Parameter. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, a gente já teve uma visão geral, né, do User Parameter de algumas aulas atrás, né, que a gente viu, né, na visão geral que a gente consegue, né, criar alguns itens aí quando ele não faz parte do kit, né, nativo do Zabbix. Então a gente pode estender, né, fazendo a configuração do user parameter. Então, né, como é que a gente faz o user parameter? A gente passa o nome, né, junto com a chave e um comando. Então, pessoal, vamos vir aqui no nosso Zabbix Server, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter o Zabbix Agent instalado, né? Então, aqui no nosso Zabbix Server, ele já está instalado. Então, por padrão, pessoal, esse user parameter, se você não mexer no arquivo de configuração, ele vai te setar o diretório para você estar criando em etc/zabbix agentd.d. Então, se a gente fazer uma listagem aqui, o diretório vai estar vazio. No caso aqui eu já fiz um teste alguns dias atrás aqui, então já tem um arquivo, mas por padrão aí vocês não vão ter nada, certo, pessoal? Então aqui a gente vai criar, né, um arquivo chamado user parameter underline test.conf, né? Então ele tem que ter extensão .conf. E aqui dentro a gente vai passar o padrão, né, pessoal? Então a gente tem que passar user parameter, uma chave, que é a chave que a gente vai criar, e um comando. Então, para a gente exemplificar um teste, então a gente vai passar user parameter, a gente vai especificar aqui uma chave com o nome IP, e o comando, pessoal, é nada mais, nada menos que a gente vai fazer um comando aqui para a gente pegar o IP do Linux. Então deixa eu só sair salvando aqui. Daqui a pouco a gente volta aqui. Então vamos somente fazer um teste aqui para a gente pegar a chave. Então se eu der um if config, pessoal, ele vai trazer aqui, né, todas as minhas placas de rede aqui, meus IPs. Então vou dar um exemplo que eu quero trazer esse IP aqui via user parameter. Então vou dar um if config, né, na placa emp0s3. Então ele já fez um filtro melhor aqui, né? Porém trouxe muito dado, então eu vou colocar um pipe grep, então inet. Então ele vai trazer para a gente aqui. Vamos dar um exemplo, pegar essas duas linhas aqui. Então eu quero o que ele está trazendo em IPv4 e em IPv6. Então eu vou coletar essas duas linhas aqui. Então se eu der esse comando aqui, ifconfig emp03 pipe grep inet, né? Ele vai retornar essa informação aqui. Então para a gente exemplificar, a gente vai fazer a coleta dessa informação aqui. Então vamos copiar, né, esse comando aqui. Vou dar um copy nele. Vou voltar novamente lá no nosso user parameter. E aqui a gente vai passar o comando, né, especificar o comando. Então a gente vai especificar, né, esse comando aqui. Então quando a gente chamar a nossa chave IP, ele vai dar esse comando no caso aqui no nosso Zabbix Server, né? E vai retornar para a gente a informação. Então vamos sair salvando aqui. Vou limpar a minha tela. Pausa aí, vamos fazer o teste, né? Para ver se já está funcionando. Certo, pessoal? Então vamos dar um restart, né? Sempre que a gente fizer alguma modificação no arquivo de user parameter, a gente tem que dar um restart no nosso Zabbix Agent. Então vamos restartar ela aqui e vamos fazer o teste da chave. Então Zabbix get "-s", o IP do nosso Zabbix, né? A gente está localhost aqui, "-k", e a gente vai passar a nossa chave IP. Então a gente tem que, dando enter aqui, ele tem que retornar aquele texto para a gente. Então lá, pessoal, ó, voilá, já está retornando aqui, beleza? Então teste ok. Então vamos
fazer, né, a coleta no nosso Zabbix. Então a gente vai vir em configuração, vamos fazer direto num host aqui, vamos criar um host chamado user parameter. Então eu até tenho aqui um host já, pessoal, chamado user parameter, né, que eu fiz um teste. Então vou criar um outro aqui chamado user parameter curso. Então a gente vai utilizar esse aqui. Então a gente vai passar, né, num grupo qualquer aqui. Então vou passar no grupo de user parameter mesmo. Vou criar aqui nossa interface. Então vai ser monitorado via Zabbix Agent, né? No IP de loopback aí mesmo, que é o IP do nosso Zabbix Server. E aqui eu não vou passar nenhum template, que a gente vai criar o item aqui mesmo para a gente exemplificar. Então, pessoal, a gente cria um novo item. O tipo dele é um Zabbix Agent, né? É um agente do Zabbix mesmo. Então aqui eu vou colocar coleta, um nome qualquer, então coleta teste DIP via user parameter. Beleza? Então a chave, a gente vai passar a chave que a gente criou lá, que no caso é a chave IP. O tipo de informação, então ele coletou um tipo grande aqui, então a gente pode passar como texto ou caractere, tanto faz. Então vou passar como tem bastante caractere lá, vou passar como texto. Vou deixar aqui como 1 minuto mesmo. E vou aplicar aqui, pessoal. Então, vamos vir aqui, né? Vamos dar um execute now no item. Vamos acelerar aqui no nosso arquivo de configuração, né? No nosso cache para coletar mais rápido. Então, Zabbix server config cache reload. Beleza, vou dar um execute now aqui novamente. Então, vamos vir aqui em dados recentes, né? Monitoramento de dados recentes. Vamos buscar ele aqui. Então, user parameter curso. E já está aqui, pessoal. Último valor. Ele já coletou aqui, né? A nossa informação lá. Então aqui, pessoal, a gente somente exemplificou, né? Que a gente fez um teste com if config dentro do nosso servidor. Mas o que a gente poderia fazer aqui? Então, qualquer coisa que a gente consegue executar dentro do nosso Zabbix Server aqui. Então a gente poderia passar um SNMP walk, por exemplo, fazendo filtro, né, para a gente trazer alguma coisa via SNMP. A gente poderia passar algum script em Python, em Bash, que traz um retorno para a gente. E esse retorno a gente cria a chave dele via user parameter. Então é um outro jeito de a gente fazer algumas chaves de monitoramento. Então mais para frente a gente vai usar esse user parameter, né, para a gente fazer as coletas aí do DNS bind 9. Então aqui é somente um exemplo mesmo. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.